Bem, pessoal, continuando então o dicionário anarquista, começamos com a letra D agora. Vamos falar primeiro de darwinismo. Darwinismo é uma proposta que tem grande força no século XIX, né? A lei da seleção natural, né? Que é, vamos dizer assim, um avanço que tinha na biologia francesa, principalmente, né? Eles tentam superar as máximas do, não sei se historiador natural, né? Lamarck, né? Enfim, o que é importante para nós aí, né? Então vai chegar no século XIX, né? O tanto o Alfred Wallace quanto o Darwin, eles vão ler um dos principais autores do século XVIII, início do século XIX, né? Que trabalha com a população, que é o Malthus. Inclusive, Malthus, no seu livro sobre ensaio sobre a população, é um debate que ele faz com William Godwin, que é um dos precursores das ideias anarquistas, ok? Um proto-anarquista, vamos dizer assim, né? Do século XVIII. Mais conhecido pela filha dele, a Mary Shelley, do que por ele mesmo, né? Entendeu? Que tinha uma esposa, né? A Mary Wollstonecraft, que também é bem conhecida na questão, uma das primeiras, se não for a primeira, a fazer um livro sobre feminismo, ok? Mas enfim, voltando aí ao darwinismo. Então, tanto o Wallace, o Alfred Wallace, que vai na região lá da Malásia, assim por diante, né? Quanto o Darwin, que faz uma pesquisa, principalmente aqui na América do Sul, né? Eles vão chegar a uma conclusão ao ler o Malthus de que existe uma luta pela sobrevivência na natureza. E essa luta pela sobrevivência é que faz com que, né, vai gerar descendentes. Aqueles que vencem geram descendentes, aqueles que não vencem perecem e aí não tem descendentes. E essa é uma das leis, né, da seleção natural, a luta pela sobrevivência ou a competição. Nesse sentido, vai surgir então a proposta de um cara que continua aí amigo, inclusive, do Charles Darwin, né, Thomas Huxley. E o Thomas Huxley ele vai escrever um livro, né? Que se chama A Luta pela Sobrevivência entre as Sociedades Humanas, um programa. Esse livro, em linhas gerais, né, não tem em português, né? Em linhas gerais ele vai dizer o seguinte, olha, da mesma forma que tem a luta pela sobrevivência entre os animais, existe uma luta pela sobrevivência entre os humanos. E óbvio, né? Adivinha quem vence essa luta entre os humanos? Os ocidentais, os brancos e os outros são inferiores. Isso Kropotkin, um geógrafo, vai ler e vai ficar extremamente assustado com as conclusões do Thomas Huxley. E aí vai fazer uma resposta ao Thomas Huxley, ok? Um primeiro em fascículos, que ele escreve numa revista, e depois, no início do século XX, tudo vai ser juntado e vai ter então um livro chamado O Apoio Mútuo, um fator de evolução, na qual o Kropotkin ele vai demonstrar de que não é a competição o principal, né, mecanismo que faz surgir as espécies, ou faz as espécies sobreviverem. Não, pelo contrário, é o apoio mútuo, a colaboração, seja dentro de uma espécie, ok? Então, por exemplo, a mesma espécie ela se une para fazer uma luta contra as intempéries climáticas, isso é muito comum, aonde o Kropotkin estudou lá no meados do século XIX, né? Quando ele era do corpo de pajem, né? E até depois ele virou um militar, ok? Trabalhos, inclusive, para a Sociedade Geográfica Russa. E aí ele vai, num dado momento, conhecer os trabalhos de um cara chamado Karl Kessler, que é um botânico, um biólogo, né? Russo de origem alemã, por isso esse nome, Karl Kessler, e na qual Karl Kessler demonstra que nessas regiões, né, o Karl Kessler trabalhava com pássaros também, né? Nessas regiões predomina o apoio mútuo. E aí, o Kropotkin já tinha lido, quando ele fazia essas viagens cartográficas, né, pela Sociedade Geográfica Russa, né, quando ele fazia parte do corpo militar, né, ele já tinha lido o Charles Darwin, e aí ele começou a ficar com muita dúvida, porque o que ele via na natureza não era aquilo que dizia o Charles Darwin, né? E aí ele vai propor o apoio mútuo como um fator natural. Isso que é interessante, o apoio mútuo como um fator natural, como eu já tinha dito aí no apoio mútuo, ok? Então eu coloco aqui. Então, os anarquistas, a partir do Kropotkin, vão fazer uma crítica ao darwinismo, principalmente aos neodarwinistas, como Thomas Huxley, né, que entendem que existe uma competição entre as espécies. Não, tudo bem. O Kropotkin não nega a competição, mas ele diz que o principal fator é o fator de conservação da espécie, no sentido de que ela
né, vai tentar o apoio mútuo para tentar sobreviver. Então é o apoio mútuo e não a competição o principal fator. Beleza? Então aí, por isso eu coloquei esse verbete darwinismo, né, com uma complementação àquele do apoio mútuo. Ou seja, então é uma crítica anarquista aos darwinistas, principalmente os neodarwinistas, o principal aí na época, Thomas Huxley, conhecido como Bulldog de Darwin, né, que fazia os debates para defender o darwinismo, principalmente. O principal debate dele é com arcebispo de Cantuária, né, Canterbury, que seria como se fosse o papa da igreja anglicana. Então ele faz um debate com o cara. É aí que vem essa coisa de achar que o Darwin fala que o homem veio do macaco, papapá, né, essa história toda. Aí tem só essa crítica, então, ao darwinismo. Lembramos essa crítica que o Kropotkin faz cientificamente, é uma crítica científica, isso é importante também dizer, né? Ele trabalha como um cientista aí, então é mais um cientista do que um político, apesar que eu acho que o Kropotkin não separa a vida política da vida científica, mas só para vocês entenderem, então, ele está preocupado aí em fazer uma crítica científica ao darwinismo. Tudo bem então, pessoal? Então era isso que eu queria dizer com relação a esse verbete darwinismo, mostrando a crítica do Kropotkin, principalmente, tem outros também, ok? Metchnikoff também faz isso, né, para tentar demonstrar que não se deve pegar o que acontece na biologia e aplicar na sociologia, né, um outro geógrafo anarquista, mas o principal aí com certeza é o Kropotkin. Então era isso, um abraço a todos e todas.